Amigos e irmãos, muito bem-vindos a mais um episódio do Life Church Brasil Podcast. Comigo, Davi Alves, e com muita alegria, recebendo hoje um amigo preciosíssimo do meu coração e de longa data, em que certamente seremos abençoados no nosso bate-papo. Ele carrega muito de Deus, além de ter uma jornada ministerial e de família, de experiências com Deus extraordinária. Você vai ser ricamente edificado no bate-papo de hoje, com certeza absoluta. Fique conosco até o final e não se esqueça de curtir o canal, comentar e compartilhar. Inscreva-se, inclusive, se você está nos vendo pela primeira vez, acione o sininho para receber as notificações do canal, porque aqui estamos constantemente, semanalmente, compartilhando vida. E como eu disse, tenho a grata alegria e a bênção de receber hoje aqui para nossa conversa meu querido amigo pastor Gerson Ortega. Muito bem-vindo, Gerson. Que alegria tê-lo aqui. Obrigado por receber o nosso convite e estar conosco. Muito bom, Davi. Eu acho que às vezes a gente só se encontra assim, né? Nós tentamos nos encontrar, mas é tão difícil. É difícil. Estou muito feliz de vir também. É um prazer, é um privilégio ser amigão de muitas guerras e de muitas lutas. Verdade. E de muitas vitórias. Então, grande prazer, cara. Estou muito feliz. Alegria minha, de todo o coração. Amigos já de umas 3 décadas aí. Acho que vai, né? Nós conhecemos, se eu não me equivoco, em 87, 88. Você sabe mais que eu, essas coisas. Eu sei que a gente conhece faz tempo. E, claro, de vez em quando temos que forçar para nos encontrar, né? Nem me fala. Maravilha. Deus é bom. Conseguimos, estamos juntos. Bem, gente querida, Gerson Ortega é casado com a pastora Miriam. Eles têm 3 filhos, o Rafa, o Mateus e o Pedro. Tem 5 netos. O 6º está vindo. O 6º está chegando, que maravilha, não é? E dentre os netos, inclusive, tem milagres, né? Rapaz, tem 2. Se quiser, depois eu conto. Claro que sim, queremos ouvir todas essas experiências. Ele é médico, acupunturista, ele é ministro de louvor, vamos falar também sobre isso, é pastor na Relevance Church e foi missionário no Reino Unido. Vamos começar por isso. Quanto tempo no Reino Unido? Foram 3 anos. Uau! Era um projeto interdenominacional, chamava Ide às Nações, Go to the Nations, e envolvia pastores, assim, amigos de diversos lugares do Brasil até, de outros estados. Certo. Que sentiram na época de envolver, de investir na Europa. Perfeito. Mas tendo uma base a partir de lá. Na época, foi uma época, não sei se você lembra, em Portugal, que deu problema, que muito dentista e médico foi tudo para lá. Então a ideia era a gente ir para lá, porque a língua já era a mesma, mas não deu. Portugal fechou as portas na época. Sim. E aí acabamos indo para a Inglaterra. Aí lá o primeiro grupo foi de 5 pastores com as suas famílias, eu era um deles. E, bom, primeiro ficamos no inglês lá, né? Certo. Tinha uma igreja que tinha uma escola de inglês lá em Londres, daí estudamos lá, começamos a conviver lá e daí no final do ano começaram a surgir convites para alguns dos pastores de irem trabalhar em igrejas lá. Uau. Ajudarem, e a proposta era essa também, para a gente fazer essa ponte Brasil e Inglaterra, e depois de lá era uma proposta diferente de missões, era uma proposta de parceria. Né? Perfeito. Não como as juntas, como esses grupos naturais que tem da Igreja Batista, Presbiteriana e tantos outros. Sim. Parceria. Então tinha tipo um conselho lá da Inglaterra e um do Brasil, a gente se reunia anualmente, cada um via as necessidades da sua igreja. Aí eu falava, não, eu tenho um cara que é ótimo em crianças. E a esposa também? Então, mas só que ele não fala inglês. Então daí o cara teria que ir para lá, passar um tempo no inglês e depois ser usado pela igreja. Mas já ia para conviver com a igreja. O pessoal daqui trabalharia também com a igreja de lá, como é que é fazer esses trâmites. Eu achei muito legal esse projeto, Davi, porque ele tira um monte de burocracia e do que eu vi depois deu resultado, porque pessoas daí de lá, da Inglaterra, foram para a Índia, para outros países, assim, longe, coisa complicada. Foi muito legal.
Ele primeiro ficou lá, aprendeu inglês, blá, blá, blá. Daí foi enviado com a igreja pelo projeto. O cara foi, na época, hoje já posso falar, para o Azerbaijão. Foi abrir uma pizzaria lá. Uau! Para daí contato com o povo, convívio, foi uma experiência muito bonita. Não está mais lá, mas ficou lá uns 6, 7 anos. Que maravilha. Então, um projeto de missões assim, muito legal. E a gente entrou nisso também. No segundo ano que eu estava lá, aí começaram a surgir convites e algumas ligações com outros países também, que era a proposta do projeto. Né? Perfeito. Ligado à igreja local aqui também, porque lá, pelo menos na época, visto de pastor, essas coisas, eles colocavam lá que você não podia receber de ninguém lá. Então, você tinha que ser bancado por aqui. Por aqui. Uhum. Então, tudo isso foram desafios. A nossa inflação era só 80 por mês na época. Se você, povo, entende, você está preocupado com 6 ao ano, você imagina 80 por mês. Isso. Então, mas foi benção, foi fantástico. Pontes criadas, até hoje elas existem. Porque também veio de relacionamentos, né? Não só de uma estrutura, muita estrutura, que às vezes não convive, né? E quando você compartilha isso, uma pergunta me vem à mente. Esse modelo não se aplicaria a um pool de igrejas que pudessem ter essa troca, essa parceria e suprirem-se mutuamente? Perfeitamente. Na verdade, era meio isso que acontecia. Claro que cada igreja, por exemplo, que ia enviar um missionário, ela era a primeira responsável e ela ia ser cobrada por isso. Correto. Dos demais, do grupo, né? Estava tudo bem, esse missionário está bem instalado, a família está bem, está tudo em ordem. Vocês estão gostando deles? Essas coisas, né? Certo. Avaliações e tal. Mas, num certo sentido, nós éramos mesmo um grupo de igrejas de diferentes denominações, mas resolvemos junto o projeto. Que fantástico. E eu acho que isso foi muito da força do projeto, foi isso, né? Unidade, e sei lá, e se íamos para eventos de evangelismo, o que quer que seja, não tinha esse é meu aqui ou é meu ali. Se tivesse alguém já da região que a gente conhecesse, já mandava para a turma lá. Você sabe como é que é. Sim. Esse negócio mais em unidade, pensando mais em reino, e não tão preocupado, e aí não podia ser mesmo, em criar uma nova igreja sua. Na Inglaterra, sua, em Portugal, sua, a gente ia junto. Sim. Era o projeto, né? O Gerson, onde nós perdemos essa graça em favor da unidade? Perguntas boas, né, David? Bom que eu te conheço. Pois é, cara. Nós vivemos década de 80, 90. Aquelas conferências, Brasília. Talvez você não conheça isso, mas nós vivemos isso no Brasil. E tinha igrejas de tudo quanto é canto, foi a explosão das comunidades. Exato. Nesse tempo, eu acho que nós vivemos realmente um tempo que nós nem imaginávamos quão bom ele era. Não imaginávamos. Não. Íamos todos nós para os encontros, todo mundo junto. Nada planejado. De vez em quando acabava o presidente da República lá, quando era o Sarney, ouviu lá, apareceu lá, todo mundo já pôs a mão nele, já ajoelhou. Coisas assim, muito especiais. Não sei se era para um mover do espírito da época, eu até brinco, eu digo que naquela época você lançar sementes, você ia andando assim, jogava semente para trás e já crescia um arbusto e depois virava uma árvore, era uma coisa... Exatamente. Parecia que não havia quase resistência, né? A presença do Espírito era absurda e para qualquer um que quisesse a Deus, né? Não era seleta, vai na conferência tal e aí você vai ser abençoado, vai aqui, paga não sei quanto, não era, nada disso. Não. Eu acho que com o crescimento, viu, Davi, eu acho que nós perdemos um tanto. Brasil, falando de Brasil, grandes denominações que cresceram, tá bom, pregam o evangelho, mas algumas acabaram, na minha opinião, criando um reininho particular. Não era o reino de Deus, era o seu. Certo. Então, quantas igrejas eu tenho hoje? Programa de televisão, campanha, mais para nós, venha para nós. Aqui você tem a solução. Então, eu acho que aí começou a perder, né? Começou a perder a coisa e hoje eu acho que nós temos mega igrejas no Brasil, eu vejo o valor delas porque a gente precisa conhecer Jesus, precisa ser alcançado. Correto. Mas eu não vejo mais esse aspecto que você está falando, a unidade, estamos juntos, então eu te convido, você me convida, o outro lá da igreja de 3 mil membros convida, o outro, aí a gente, se tem 300, 400 convida também, o cara vem. Sabe, isso aí eu acho que perdeu, rapaz. Eu acho, né?
Porque como explicar o que nós estamos falando? Uhum. Essa, para mim, é uma das explicações. Me parece que faz sentido. Naquele contexto... Não somos nada, Davi, não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo claro. O sentimento do coração. Exato. Você sabe, você me conhece. Eu conheço você, claro. Não citei nomes nem ninguém, porque eu não quero saber nada disso. Mas o nosso vínculo como igreja, como Jesus no centro e esse negócio todo, ficou um pouquinho abalado, né? Eu acho que ficou. Com certeza. Eu me lembro que na época você estava em Goiânia, o Bené estava no Rio. Isso. O Ademar estava em Porto Alegre e o Azaf estava aqui na Comunidade da Graça em São Paulo. E se eu sou de Goiânia e dissesse, estou me mudando para São Paulo, nós íamos te receber. A gente sabia para onde ia. Com o que pudesse. Exatamente. Não é? Então, não tinha isso exatamente do meu reino, minha denominação. Com o tempo isso foi acontecendo, você é testemunha disso, você sabe. E eu acho que aí perdeu mesmo. Perdemos um tanto o rumo num país que... Eu já nem sei mais quantos milhões que nós somos hoje, eu não vou nem arriscar dizer. Que tinha uma época, o Ademar até pregava que tinha 40 milhões de cristãos. Gente, de desigrejados. De desigrejados. Desigrejados. Não é de cristão, não. Então, eu não sei os números mais hoje, mas eu sei que a gente aproveita mal esses números. Eu acho. Podia ser bem melhor. Agora, nós somos de uma geração que viveu algo, como estamos colocando, que ao longo do tempo se perdeu. Unidade, companheirismo, alianças, essa visão de reino. Amizades. Não é? Amizades. Por exemplo... nós somos amigos há tanto tempo. Nós somos amigos há Não mudou, Davi. Fiquei sem te ver quase um ano. Aí estamos juntos aqui agora, trocando as coisas. Ademar. Azaf. Quando você encontra com a Bené, Bomilca. Parece que viu ontem, Bomilca. Eu não sei se isso existe hoje. Eu não sei quanto existe. Ou se é só do mesmo grupo, da mesma linha, do mesmo nome, da mesma visão. Na verdade, há uma pesquisa norte-americana que revela que pastores não têm relacionamentos de amizades significativas. Não é? Dizem que os que têm um amigo, não é, que se possa definir pela palavra literalmente, se abrir e contar as histórias, é um cidadão feliz, porque a maioria não possui. Né? Mas isso que você está colocando é uma realidade que nós vivemos. Nós não nos encontramos com tanta frequência, mas quando nos reunimos, o coração está ligado. Não é? E nós nos abastecemos, a linguagem. O papo, a visão geral das coisas. Porque temos, eventualmente, umas pequenas diferenças, mas tá bom. Você prega de um jeito, um prega berrando, outro prega de voz baixa, outro gosta de pular no púlpito. Tá bom, mas nós temos relação. Exato. Eu valido muito isso. Às vezes sinto mesmo, quando a gente combina e não dá certo. Eu sinto falta. Também sinto falta. Sim. E aí, quer dizer, com a amizade, a visão de reino que nós tínhamos, essa aliança, os vínculos interdenominacionais. Sim. E acho que traziam respeito também. Muito. A gente não... Por outro lado, a gente não vivia criticando os outros. O irmão te convidou lá, você vai lá. Não, vamos estar junto com ele. Vamos dar o que a gente tem, o que a gente pode. Sim. Hoje mudou muito. Acho que mesmo toda essa mídia, todo esse negócio que a gente vive, assim, tem muita coisa boa, como o nosso amigo aqui estava falando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que também criou caminhos exclusivos, é a melhor palavra, para diferentes grupos. E os embates que isso tem permitido vir à tona, as batalhas... Polarização que a gente vive hoje como país. Exato. Que, de um certo modo, entrou dentro da igreja. Sim. Que me assustou. Isso me assustou. Sabe como é? Você é do meio, você é da esquerda, você é da direita, você é de cima, você é de baixo, você é dentro da igreja. A velha história... Ficam discutindo dentro. Rapaz, Dividindo-nos ainda mais. A velha história de Corinto, né?
que vocês estão fazendo aí, diz o apóstolo Paulo. Que história é essa de que uns são meus, outros são do Apolo, se somos todos de Cristo? E aí você está hoje, a gente pode falar daqui a pouco, havendo tempo, tanto papo para colocar em dia, mas a gente pode falar daqui a pouco da sua origem, da sua trajetória, mas hoje você está na igreja dos seus meninos, com outros meninos, como do Massal Sugihara, nosso amigo também. Eu acho que são mais velhos do que eu. Acho que o Massal é o ancião. Vocês estão de anciões, anciões. Eu venho atrás dele, mais ou menos isso. Então o Massal é o ancião mor, né? Deixa ele saber. Se ele ver o programa, ele vai saber logo. Pois é. E aí, estando hoje numa igreja tão jovem como a Relevance Church, você acredita, você visualiza a possibilidade dessa nova geração resgatar o que tínhamos quanto à visão de reino, alianças interdenominacionais, projetos, inclusive transculturais em parceria, amizades significativas e abençoadoras que contribuam em favor do reino, do evangelho, da pregação do Cristo vivo? Você vê com bons olhos perspectivas de que essa moçada resgate e multiplique o que tínhamos de bom? Bom, eu começo falando de mim mesmo porque é o que eu tentei, né, semear e formar, né? Sim. Meus filhos, eu acho que eles têm essa visão, até onde eu consigo enxergar. E eu vejo neles muito propósito e muita possibilidade. Desculpa, eu estou dizendo eles, meus filhos, que são os que eu conheço, mas junto com eles tem um monte de gente. Tá? Não estou dizendo que são meus filhos, não. Mas, assim, por exemplo, o Rafa está na Relevância lá de Curitiba. Perfeito. É um dos ministros de louvor lá, mas tem uma queda pastoral também forte. E tem ido num monte de igrejas com essa visão. Sim. O Mateus é um cara, assim, meio fora da curva em termos de conversas filosóficas e pesquisas e um monte de coisa. Ele escreveu um livro cristão, inclusive eu vou aproveitar para fazer o plim-plim aqui. Claro, ele está convidado já. Já está convidado? Para vir fazer. Então ele vai vir falar sobre ele. O livro chama-se Economia do Reino. Fantástico. Quando você ouve esse nome, talvez você fica pensando num monte de gráfico, num monte de coisa, estatística. Não é isso. Exato. Ele fez uma pesquisa sobre, por exemplo, dízimos, ofertas, tudo isso desde o Velho Testamento até o Novo. Ele cria também no livro, vou dar só uns spoilerzinhos, ele cria no começo uma ficção numa mesa, que nem aquele acho que do Aristóteles que ele fez, aquele livro, né, o Banquete. Correto. E lá ele coloca Platão, Aristóteles, daí coloca os pais da igreja, Tertuliano, como se eles estivessem numa mesa discutindo sobre o assunto dinheiro. Tenho que ser pobre para alcançar o reino, tenho que largar tudo, posso ser rico, mas ao mesmo tempo também ser cristão. Então, eu achei lindo. Ele cria 4 perfis, que só pode ter sido Deus que deu isso para ele. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele está mexendo numa outra área da igreja que fala de bolso, fala de visão, com dinheiro para alcançar coisas, para a igreja atingir coisas. Exato. Que todos hão de concordar que, no momento, ela está muito delicada, essa visão no nosso meio também. Também. Então, vamos dizer assim, ele é um discurso não novo, porque ele usa a palavra. Claro. Só que ele pega tudo da palavra que alguns nunca ouviram falar. Né? Mesmo os dízimos, você sabe isso, e toda a história judaica, da Torá, tudo. Dízimos que nem era 10%, falava 10%, mas não era. Dízimo das primícias, do que você plantou e tal, e em dias diferentes, em meses diferentes, né? E vai até o Novo Testamento, quando ele coloca também, como Jesus coloca isso, como Jesus vê isso. Sim. Para mim, assim, é um meio... Não vou falar isso que eu ia falar, mas vou falar uma outra coisa. É como um revival, assim, do que tem a ver as finanças com o cristão de verdade. Né? Para o reino, para servir, para ter amor, para compaixão, para ter visão, enfiar grana também aonde, como nós falamos nos projetos missionários. Gente que tem dinheiro, sim, graças a Deus, porque tem crente que tem dinheiro.
Às vezes não tem a visão, mas se tiver a visão, É. ele será fundamental em qualquer processo que a gente faça. Claro. Ele claro. ou ela. Então, Mateus, isso. E o Pedro? Sim, o Pedro está num país da Europa, a visão dele era trabalhar com tênis, ele fez administração no Mackenzie, mas o negócio dele é tênis. Sim. Tênis. E depois de 3, 4 anos de gramar lá, Deus deu para ele um lugar numa academia de tênis que é hoje, na Itália, considerada a primeira. Uau. O caminho para isso nós vamos levar mais uns 15 minutos, não vou contar. Sim. Ele gramou muito, sofreu muito, mas hoje ele está nessa posição. E com isso, tem já lá na região dele, a cidadezinha que ele mora, 3 mil habitantes. Uau. Não é Roma, não é Milão, não é nada disso. E de lá para Roma dá 1h30. E tem a cidade mais próxima, é Spoleto, e tem Foligno também, que é onde está a academia dele. Lá, hoje, não querendo, mas acontecendo, eles estão com um grupo já de 20 e poucas pessoas. Que fantástico. Que a Relevância também está entrando junto, para ver se dá um suporte. E, assim, a Itália é um baita desafio. Naquela região, Davi, que é a Úmbria, que é bem no meio da bota, assim, Certo. não tem igreja evangélica. Uau. Não tem. Que Tem os impressionante. católicos, tem todo o seu rito, né? As missas, que alguns vão, outros não vão. Tem espiritualismo rolando solto lá, que já uma vez uma senhora, quando eu fui lá, veio me contar disso. Certo. Então, tudo parece lindo, a paisagem bucólica, campo, mas está rolando um monte de coisa por trás, do mundo espiritual que nós sabemos. Que é real. E esse grupo é um desafio, porque tem tudo isso aí, tem gente que vem, às vezes, no catolicismo muito forte, tem gente que não quer saber de nada, tem gente que tem assim, o que é Jesus, tal, já vi na missa, não desmerecendo a Igreja Católica, dizendo, é um peso, às vezes, mais de ritual, como nós temos aqui, com muito evangélico também, Claro. que dificulta. E não, assim, não tem igreja evangélica lá. Eu falei, caramba, aí meu filho ficava apavorado porque ele queria poder fazer o negócio andar para frente, Sim. mas trabalhando como técnico também de tênis, tudo, ele tinha jogos nos fins de semana. E às vezes marcava um jogo 4 horas da tarde, que era o jogo que ele ia lá ajudar o pupilo dele, e o culto era 6h30. Só que tênis, quem conhece tênis sabe que às vezes o jogo leva 3 horas, 4 horas, atrasa, chove. Aí quando ele chegava no culto já estava acabando, ele ficava apavorado. Então Deus também está mandando gente lá para estar com ele. Então, nesses 3 rapazes, eu vejo alguma coisa boa. Amém. E te digo mais, da geração deles, dos filhos, deve ter família aqui ouvindo o programa. Hoje em dia tem muito TDAH, tem muito isso, tem autismo, tem excepcionais, eu nem sei usar os termos direito, né, que às vezes ofende, mas tem os termos devidamente criados para crianças que são além, são fora da curva. Sim. E eu vejo, Davi, profeticamente, nessa molecada, respostas para daqui a 10, 15, 20 anos Amém. que nós não temos. A cabeça deles É. muito mais longe que a nossa. Sem dúvida. Observa muito mais, raciocina muito mais rápido. Então, eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo como boa. Sim. E eu falo isso, já falo isso para os meus netos, já vou mandando bala. Porque é isso que está falando. Hoje, queridos, na igreja, nós precisamos trabalhar as gerações. Se nós não trabalharmos gerações, a igreja é feita de gente. Você não tem uma próxima geração, você não tem igreja, certo? Exatamente. Acabou a continuidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu creio. Eu creio em famílias como nós, como muitas outras que a gente conhece, que hoje têm filhos que estão já nos 35, 37, já são para ser líderes. Até de 28, 25, nós começamos com que idade? Que longo conhecimento nós tínhamos para começar a coisa. Né? Demos muita cabeçada, erramos pra caramba. Então, existe essa geração. Então, ela precisa ser bem moldada pelos pais, sejam eles pais espirituais ou, se Deus quiser, também pais carnais, que os levem para frente, para eles ganharem essa visão. Então, eu vejo lá na Relevância um grupo, por exemplo, os que são os líderes da igreja hoje, é o Tiago, filho do Massal, e mais alguns outros, eles têm uma média de 40 anos hoje, 38. Mas tem uma outra coisa também, Davi, que eu achei muito bom do porquê eu fui para lá. Vou gastar uns 2 minutos para ir para lá. Claro. Eu estava com um grupo pequeno na época da pandemia.
participei de um ministério também por muitos anos, como você, um testemunho parecido. Esse grupo veio atrás de mim depois, aquelas histórias, você não quer fazer mais nada, uma pessoa vem atrás de você. Sim. E daí você começa um outro trabalho, tal. Tá. Quando eu estava nesse trabalho, pegando toda a pandemia e um monte de consequências dela, o tempo foi muito difícil. Sim. No meu caso, eu passei por um tempo difícil. O povo que estava junto até hoje agradece a Deus por serem aqueles 50 que oravam, que compartilhavam. Eles viveram igreja. Sim, né? sim. Mas em termos, às vezes, de crescimento numérico e tudo mais, não rolou. Aí, o Massal estava com uma situação semelhante à minha. Aí, veja só, a importância dos filhos. Meu filho, Rafael, resolveu falar com o Tiago. Os filhos conversando, perguntando dos pais. Como é que está o Massal? O Rafa. E o Tiago, e como é que está teu pai? Sim. Como é que eles estão? Como é que estão as coisas? E aí, assim, sem nenhuma formalidade, meu filho chegou, pai, por que você não vai lá conversar com o Tiago? Quem sabe o senhor possa ajudá-lo muito lá. Eu creio que ele pode ter essa abertura. Vai lá conversar com ele, sente, vê o que você acha. Uau. Pensei, orei, daí depois fui. O Tiago abriu todas as portas. Eu quero dizer, o que eu tenho hoje lá, eu sou um ancião, mas me sinto honrado, não de sentar lá na frente no púlpito junto com eles, mas em reuniões, em situações, sou ouvido, me consideram. Excelente. Então, o Tiago, quando ele conversou comigo, ele me chama de tio também. Né? Tio, claro. eu gostaria que você estivesse com a gente, porque nós queremos te honrar e te ouvir. Uau. As igrejas não fazem muito isso. Uma igreja, como nós estamos dizendo, mais jovem, o esquema, o formato, todo, worship, a mil, beleza. Mas assim, pelo menos o Tiago, talvez pelo teu próprio pai dele, que foi um homem também que fez muita coisa no Brasil, muito, falou, poxa, eu preciso honrar esses homens. E se eles vierem juntar comigo, para mim vai ser riqueza. Claro. Com essa visão. Então, com essa visão, eu fui para lá. Com essa visão, já estou lá há 2 anos e um pouquinho. Incrível. Então, acho que isso também ajuda a responder um pouco a pergunta. Nós precisamos, na igreja hoje, das gerações juntas. Exato. Samuel, quando ungiu Davi, ele já era meio velhão, né? Será que se ele fosse para a igreja, iam deixar ele no banco sentado, um Samuel, assim, que ouvia Deus dia e noite? Claro que não. E Deus o usou até o final de sua vida. Até o final, Teve seus problemas também com os próprios filhos, mas foi um cara que Deus usou, assim, absurdamente. Sim. Mas era velho. Ele não era mais o cara do púlpito de 30 anos de sacudir, fazer vir os terremotos, todo mundo pulando, aquela loucura. Imagino que não. Era um cara, só que ele era de Deus. E Deus abriu os espaços para que ele esteja lá. Não estou nos comparando a Samuel, mas nós temos um lugar também no corpo. Exato. Eu sei da tua veia profética também, de tantos outros queridos que eu conheço. E isso para a igreja é necessário, né, ver? Porque a voz de Deus vem também através do profético e precisa se dizer aonde que a igreja está torta, o que ela precisa voltar e as gerações. Exatamente. Uma igreja geracional, eu tenho pregado demais sobre isso por aí. Porque eu acho que é uma das saídas para essa história toda que nós começamos conversando aqui. É uma das. Sim. Né? Lá na lei, você deve, em Deuteronômio e tal, você deve andar com seu filho, falar da minha palavra com ele andando, dormindo, passeando na roda gigante, não sei aonde, no cinema, em todo o tempo. Prepara o teu filho para o que vem depois. Isso da lei, lá atrás. Inculcarás. Quer dizer, é para entrar mesmo, aqui e aqui, profundo, né? Sim. Se vinha desde Moisés, meu Deus do céu, nós não podemos falhar isso. Agora sim eu estou me dirigindo à paz, à voz e por aí afora. Nós não podemos, nós temos que fazer o nosso melhor. A escolha sempre vai ser deles, tá certo? Mas você tem que preparar no caminho do Senhor, né? O versículo também fala, até quando for velho não se desviará dele, tal. Você jogou a sementinha, você procurou ser exemplo. Termino com essa. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, uma vez eu dei uma bronca muito grande num deles. E nada de palavrão, nada dessas coisas. Uma bronca, né? Sim. Que eu fiquei bravo e fiquei irritado. Aí eu saí do quarto, nós estávamos em missões nessa época. Eu ouvi a voz que depois eu consegui, obviamente, distinguir que era de Deus, falando, vai lá e pede perdão para ele. E eu fiquei
pasmem, né? Uns 40, 50 minutos discutindo com Deus. Com uma Claro. voz que eu entendia que era Deus, mas eu quis discutir. Olha, eu vou perder minha autoridade. Olha, como é que vai ser depois? Como é que meu filho vai me ver? Eu chegar lá e fazer tudo isso. Depois de 40 minutos de luta, eu aceitei. Aí eu fui lá e pedi perdão para ele. Falei, filho, tal, eu falei ruim, eu falei mal, me perdoa. Tal. E a criança, gente, ela é fantástica. Ele virou para mim e falou, não, papai, não. Ele quis me eximir de um negócio que eu tinha feito, sim, senhor. Uau. Mas eu era o pai dele, eu era o herói dele. Então, não. Eu falei, não, filho, você precisa me perdoar. Você me perdoa? Aí ele, com os olhão assim. Somos grandes amigos até hoje, não vou dizer qual deles é, mas somos amigos, né? Ele está crescendo em Deus. Então, isso aí, falei muito. Mas esses elementos aí, o geracional, o profético, essas coisas aí, nós não podemos perder para a igreja não perder o seu caminho. E daí, de novo, repetimos, a igreja. Você vai ter palavras proféticas para igrejas locais. Sim. Mas tem coisa que é para a igreja, né? Exatamente. Nacional. Vamos lá, gente. Tal. Então, essa demorou, falei muito. Não, maravilha, isso é riquíssimo. Mas eu acredito, né, Davi? Nós acreditamos, não estamos aqui para falar só dos negativismos. De forma Nós alguma. cremos, senão não Nós estaríamos cremos. aqui. Estaríamos em casa chorando, né? Exatamente. Não é isso. Ô Gerson, talvez nem todos que acessam o canal conheçam a sua jornada ministerial, sobretudo no campo do louvor, da música, não é? Isso aí o Davi sempre foi meu amigo, ele sempre puxava uma. Pô, Gerson, então, vai lá, vai cantar, você aqui. Claro. Você não pode deixar, às vezes, não pode esquecer, esse aqui é um dos meus animadores. Olha, eu costumo dizer que houve um tempo em que não se gravava música cristã no Brasil sem Gerson Ortega nos arranjos, Verdade. não é? Todo mundo recorria aos seus dons e talentos durante bastante gente. Pelo menos uma década, não é? Sim. E eu sei que toda a transição que a igreja viveu no campo da música, dos inários para os corinhos e depois para o louvor, não é? Se a Ademar tivesse aqui, uma revolução de louvor, revolução. Né? Que se deu, não é? A canção dizia está para acontecer, e ela aconteceu, não é? Todo esse processo você viveu na pele, você participou, você foi ponta de lança junto a outros, não é? Desde o período do Grupo Elo, do Jairinho Trent Gonçalves. Tivemos um tempo juntos, o Paulo, né? O Paulão, que está até hoje viajando por aí. Nossa. Sim. Eu tive contato com esse povo, sim. Pois é. Vencedores por Cristo? Isso. Aí começou com Vencedores. Vencedores foi uma organização cristã muito legal. Ela veio suprir algo da igreja que na época não acontecia, que era o quê? O que nós vamos fazer hoje também, é sair para as ruas. Né? O povo não saía para a rua muito para evangelizar, ou era só folhetinho, um folhetinho na praça, alguma coisa assim. Alguns abençoados malucos que iam para o meio da praça, sentavam pegavam um caixote lá, estavam em cima e mandava ver. Mas não tínhamos mais do que isso que a igreja podia fazer. Né? E eu achei que Vencedores, como outros também, Jovens da Verdade, depois foi surgindo outros grupos. MPC. Né? MPC, e por aí foi. Né? Foram trazendo essa visão, essa cultura para a igreja brasileira de ir e pregar. Então, no nosso caso, era a música. Sim. Qual é o elemento que atrai, une e tudo mais os jovens? Música, né? De algum jeito tem música. O mínimo que o cara vai dizer é não gosto. Ou então gosto desse estilo, gosto daquele estilo. Correto. Mas tem música na parada. Então, foi um elemento que Deus usou, ainda usa, claro. Sim. Eu estou falando como se diz, meio pioneiro num deserto lá que não tinha nada disso. A gente começou, história das igrejas proibindo às vezes entrar com bateria. Pegamos desde isso aí. Quer dizer, isso é bom lembrar a moçada de hoje, que hoje vocês estão num terreno asfaltado que dá para andar até a 300 por hora. Exato. Nós começamos nos 20 por hora, 30, Capinando. Tira as pedras, limpa lá o chão, bate nele para ficar chão batido. Nós vivemos desde essa época, mas eu sou muito grato a Deus, Davi. Eu acho que isso aí, rapaz,
Outro dia eu vi uma programação também que estava o Guilherme cantando, com o Nelson, com o João Alexandre. Eu falei, pô, Deus, obrigado. E cantando uma música do Pimenta. Uau! Sérgio Pimenta foi um dos maiores compositores de música cristã no Brasil. Ele já é falecido, é uma história linda também, mas já faleceu há muitos anos, de câncer. Mas esse cara era um cara com quem eu me entendia por telepatia. A gente só se olhava, já ia saindo as coisas, né? Sérgio era fantástico. Mas todos esses, Nelson, que eu ajudei, que eu tive a alegria de participar na conversão dele. O pastor Nelson Bomil, cara, hoje é um cara que abençoa a igreja, edifica a igreja no Brasil inteiro e fora também. O Bené, e por aí vai. Então, eu acho que essa iniciativa como Vencedores, que foi porta para abrir para um monte de gente, ela ajudou nisso. Então, daí surgiram os conjuntos. Aí passou para um tempo onde praticamente toda igreja tinha um conjunto musical. E esse conjunto musical, parecido com o Vencedores, também saía. Ia na praça, ia numa prisão, cantar para a turma. Prisão feminina, prisão masculina. E entrava lá, dava testemunho, ia lá no pavilhão? No pavilhão, e lá no lugar onde eles tomavam sol também, aí juntava todo mundo lá. Você entrava lá, você cantava, você contava um testemunho seu. Bom, quando estivesse comigo, quando vocês foram na prisão, eu estava lá. Quando eu estava com fome, vocês foram lá. Isso eu sinto, às vezes, falta um pouco hoje também, Davi. Parece que é muito tudo por aqui, mas o tete-a-tete, o pessoal, como nós estamos fazendo agora, aqui, não existe melhor para isso, né? Não Correto. tem. Os outros atuam também, têm força para alcançar, para converter, como isso que nós estamos fazendo aqui agora. Mas o tete-a-tete, meu amigo. Então, eu aprendi isso, eu vivi isso. Não tinha nem road, quem sabe a linguagem musical. Road é o cara que arruma os fios, os cabos, carrega as caixas. Eu tenho umas hernias de disco aqui que vieram por causa das caixas portáteis que a gente carregava. Sim, portáteis. E os teclados ombros, portáteis, né? Que a gente carregava de sei lá quantos quilos. Mas, assim, vendo hoje o povo por aí, eu não me arrependo. Eu falo, tá bom, Deus, então, né, temos feito algo. Até hoje o pessoal fala do trabalho Aliança lá, do pessoal do Koinonia. Claro, você estava lá. Eu estava. E aquele, o Único, que é uma música fantástica do Bené, tudo. Sim. Eu tive uma visitação de Deus quando eu estava fazendo arranjo daquele negócio, Davi. É mesmo? Essa você não me contou ainda. Estava lá em casa, um lugar, não dá para eu chamar de estúdio, mas era um lugar onde eu me virava. Lá tinha as caixas, tinha os instrumentos, tinha as coisas todas. Certo. Eu fui vendo a música e pus o som lá de cordas e tal, tudo, e fui fazendo, pensando na melodia, tal. De repente eu estava chorando, cara. Uau! E assim, só faltava ter as nuvens lá dentro, né? A fumaça. O céu desceu. Eu falei, caramba, Deus está aqui, rapaz. Esse negócio está escrevendo, está tocando, os acordes saem, como é que é isso aí? E fiz todo o arranjo assim. Então, até hoje o pessoal, alguns que conhecem os projetos e tudo, perguntam, bom, como é que você fez aquele arranjo, cara? Aquilo lá ficou para sempre. Ficou. Foi Deus, né? Tive muitas experiências dessa com o Azaf também, gravando, com o Grupo Semente, que era o grupo que nós fizemos depois, fruto também de Vencedores, de toda essa turma pioneira. E no Semente, ficou muito marcada a minha vida, porque eu fiz uma introdução, mas meio prelúdio, assim, da música do Sérgio Pimenta, que muita gente deve conhecer. Ele é o teu louvor que maravilha. E o teu Deus. Né? Música simples, pequenininha, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Acabou a música, é isso. Mas e aí eu fui fazer uma introdução para ela. O Nelson me sugeriu isso porque naqueles tempos, naqueles dias, nosso primeiro filho, que faleceu, Lucas, estava no hospital. E eu estava lá no estúdio gravando. Sim. E aí, eu falei para ele, Nelson, acho que não vai dar. Porque naquela época também não era parou, corta, emenda, faz, não tinha nada disso. E as pessoas, a gente tinha que fazer a música de cabo a rabo. Se errou o último acorde, tem que fazer tudo de novo. Exatamente. Eu falei, não vai dar. Não, ele falou, não, nós vamos orar por você, vai dar. Você só dá a dica quando acabar a introdução, e aí nós entramos com a música. E foi assim. Uau. Felizmente isso está gravado até hoje, registrado. E aquilo é uma obra de arte. Então, eu não me esqueço do arranjo.
Pois é. Eu acho que quem conhece a canção não esquece de. Então, Davi, nós não somos nada, mas Deus tem sido tão bom com a gente que algumas horas a gente acha que fica meio chato também, fica meio exigente. Não com Deus. Sim. Com os homens talvez. Exato. Tem muita história. Já levei pancadaria uma vez. Lembra do Rebanhão? Rebanhão. Então, eu fui numa rádio fazer uma entrevista, nada a ver diretamente com eles, mas eu estava falando das coisas que eu estava insatisfeito com o crescimento da igreja e a música e o louvor. Aí eu recebi lá uma mensagem que tive gente da igreja que estava ouvindo o programa, acho que tinha sido gravado. E uma irmã me ligou chorando: pastor, estão falando mal do senhor aqui, estão dizendo que o senhor acha que o senhor é juiz de tudo, que o senhor sabe tudo. Eu falei: não, deixa, irmão, deixa. Acho que não concordaram comigo, fica tranquilo. Então, isso nós vivemos, Davi. Sim. Vivemos na carne. Então, hoje, o Espírito que está sobre nós, que está dentro de nós, ele não dá sossego para a gente. E eu tento ser o mais educado possível, rapaz, sempre. Eu sei que você é um gentleman. Você dá profecia para os caras como se estivesse falando: sim, querido, não sei o quê. Você é assim, eu sei. Bendito Mas seja Deus. tudo isso, e por fim, música para mim, ela tem nela um espírito de profecia, né, Davi? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. todos nós temos que descobrir isso aí. Só tocar, para mim, não satisfaz mais. Pô. Não. Isso é o que eu tenho tentado passar para a turma também. Então, fiz rapidamente um movimento aí das coisas, mas oro muito para que os de hoje tenham esse mesmo espírito. Procurei passar isso para meus filhos, Sim. que hoje estão formando uma nova geração. E estamos indo, né? Em frente. Nós estamos na unção do Caleb, né? Pois é, ué. Nós não vamos entregar. Eu não entendo como é que esse cara o ouro assim, não. 80 pegar gigante ainda, ele estava muito bem, viu? Tava muito bem. Muito bem, meu. Muito bem. Que maravilha. Bem, o Gerson, vamos fechar com chave de ouro. Os netos são presentes divinos, certamente. Amém. Eu ainda não os tenho, mas... Vai ter. Amém. E os amigos que tenho dizem que é uma dádiva divina indescritível. E dos seus, alguns são frutos de verdadeiros milagres. Sim. Não é? Conte-nos um pouco, por favor. Hoje nós temos 5 netos. Sim. Tá? Agora, 2 deles foram prematuros extremos. Eu não sei se você tem uma ideia do que é isso. Mas prematuro extremo é um prematuro que é extremo. É quase inviável. Né? Sim. Então, minha netinha, para te dar números, ela nasceu com, se não me engano, 580 gramas. Uau! Isso aqui, ela era isso aqui. Uau! A Lídia, que é filha do Pedro, que é o tenista lá. E o Noah, que é filho do Rafa, que é o mais velho, Sim. nasceu com 750 gramas. Meu Deus! Com 25 semanas. Quem entende um pouquinho dessas coisas, a gente sempre se atrapalha, né? Bom, para nascer são 40 semanas. Agora você imagina o bebê nascer com 25 semanas. Esse eu acompanhei de perto, cobrindo o Noah, né? O Noah. Graças a Deus, vocês oraram por nós. O Noah ficou 113 dias na UTI. Eu lembro direitinho, um Natal que eu fui visitá-lo lá, de metrô, indo para o hospital, chorando, falando: Deus, tira o meu neto daí. Ele saiu em janeiro ainda. Uau. Só no meio do mês seguinte. Né? Tá. Aí agora você para de chorar e eu também. O que aconteceu? Deus foi atuando em tudo, né? Todos os milagres. Amém. Uma criança dessa pode ter problema renal com cortisol. Pode ter problema na vista. Pode ter problema cerebral, porque quando ela nasce nessa época, ela tem alguns pequenos derramezinhos cerebrais. Uau. E isso pode, eventualmente, no futuro, trazer problema, se não for absorvido pelo próprio corpo, tal. Ela tem, por exemplo, o sistema pulmonar que não está totalmente desenvolvido. Ela nasce, toma umas injeções de cortisol para ver se ajuda a amadurecer, de corticoide, parará. Então, eles viveram, e os seus papais viveram isso. Bom, agora eles estão com 3 anos, estão, graças a Deus, a 1000 por hora. O Noah ainda tem algumas coisinhas que ele está acertando em fisioterapias e tal. A Lidinha tá linda, tá grande, a mãe dela é alta, o pai é alto, acho que ela vai ser muito alta também. Glória a Deus. Feliz, o sorriso dela.
não vou nem dizer o país para não comprometer, mas quando ela estava no ventre da mãe e essas coisas estavam para acontecer, ouçam isso. Foi sugerido a ela, de repente, a hipótese de aborto. Uau. Falou, olha. E aí também viram o que não existia, viram algumas células, quando se faz uma punção do líquido amniótico, né, que é o líquido onde está o bebê, viram algumas células que seriam sugestivas de síndrome de Down, começaram a assustar a moça. Uau. Ela falou, bom, eu vou até o fim, eu não vou fazer nada disso que estão falando, não quero nem saber. Ela e o Pedro, todo mundo em volta deles, os dois sozinhos, ficavam numa outra nação, não tinha pai, não tinha avó para cuidar dos nenê e tal. E hoje a Lídia é um milagre mesmo. Hoje mesmo nós estávamos saindo, eu estava saindo de casa, a menina falou, a Sani, que é a mãe dela, falou que vai tomar nota de todas as coisas dela, um dia ela vai escrever um livro sobre o milagre que ela foi. Fantástico, que ela é. Que lindo. Então, essa é a Lidinha, fantástica, super inteligente, e o Noah também. O Noah, muito jeitão do pai, assim, até na melancolia, nessas coisas. Chegado em música. Uau. Afinadíssimo. Eu vou olhando e você fala, tô vendo. Uau. Tô vendo um caminho aí. Fora eles, tem o Levi, que é um menino muito especial, primeiro neto, e que tem, assim, digamos, grosseiramente, um QI meio alto. Que benção. Sabe como é? Uau. Quando ele vem com umas perguntas assim, da Bíblia, de Deus, de Jesus, 7 anos ele está agora. Eu falei, isso aí vai dar uma coisa muito boa. Que bênção. Aí tem o João, que é o irmão do Levi, que é super atirado. Esse aí acho que nunca vai ter medo de nada, vai ver que você vai ser missionário, sei lá, no meio de não sei de onde. E não tem medo de nada. Hoje, às vezes é meio desobediente, mas acertando isso aí, ele vai ficar fera. Né? Que benção. Que mais que eu esqueci? A Lídia, o Noah, e a Alissa. A Alissa está com 3 meses agora. Essa nasceu bonitinha já, com a mamãe com barrigão. 25 semanas não dava nem para ter uma barriga respeitável. Né? Tem a Alissa, e agora do Pedro e da Sani, que é a Lídia que eu contei, tá o Nicolas dentro da barriguinha. Que maravilha. Nicolas. Né? Que deve nascer agora em outubro, novembro, por aí. Que bênção. Que também é uma bênção de Deus. Davi, se eu fosse contar, se você não quiser acreditar, você pergunta para ele de mim depois. Claro. Mas essa semana ela fez um exame, ela tem um probleminha no colo do útero, de ele ir ficando mais fraquinho, por isso que a Lídia nasceu muito antes do tempo. Ok. Então, o útero não conseguiu reter o nenê e nasceu. Ela não sabia, foi o primeiro filho, e aconteceu isso. Hoje, ela tem uma peçazinha no colo do útero para ajudar a segurar. Olha isso. Só que a médica que fez o exame nela, assim, para dar uma ideia para você que está vendo a história aqui, entre 2,8 milímetros e 7,5 seria o tamanho, a grossura do colo do útero para segurar o nenê, para ele nascer na hora certa. Só que o dela estava diminuindo e estava todo mundo ficando preocupado. Ela fez o exame esse mês, o colo do útero aumentou. Uau! E a médica dela... Glória a Deus. Aí hoje mesmo a gente estava comentando, porque ontem ela foi no médico, e falou, essa médica precisa se converter. Né? Porque ela viu a Lídia. Sim. É a mesma médica da Lídia. É a mesma médica. E está acompanhando ela agora. Então, assim, nem tudo são mar de rosas, meus queridos, mas os jeitos que Deus atua e as coisas que Ele faz me deixam assombrado. E isso, claro, tem propósito. Claro. Não é só para a gente sofrer. Tem o sofrimento, mas vai chegar em algum lugar isso, né, Davi? Então, dos netos eu digo isso. Eu estou muito feliz. Realmente é uma experiência diferente, porque não é teu filho, mas é filho do teu filho e tem coisas parecidas com você, porque veio de lá de trás, né? Então é lindo, Davi. E de novo, uma nova geração. Eu já falo para os pais, caminhos do Senhor, segura a onda com esses aparelhos, com não sei o que lá, com o que eles veem, com o que eles ouvem. Vai dando um trato aí, Jesus na veia o tempo todo. E aí isso gera em mim essa esperança que nós estamos falando aí. Que maravilha. Eu tenho esperança, sim. Amém. Tenho. Amém e amém. Nas gerações. Gerson, querido, você vai ter que voltar. Quanto papo, quanta riqueza, quanta coisa boa. Bom demais. Você me perdoa, eu saio falando aqui, você me avisa o horário. Não, isso... Nem falamos hoje quanto tempo era, eu fui falando. O Davi aqui me segurando aqui. Isso é o que queríamos, é que você realmente
derramasse sobre nós de todo esse conteúdo que você carrega. Uma alegria muito grande. Você é uma preciosidade no reino. Você sabe que eu prezo muito a sua amizade e da sua família. Tenho provas disso. E não apenas isso, mas eu também honro sua trajetória, toda a sua entrega e contribuição Também no reino isso. de Deus, no campo da música, das missões, do pastorado, no discipulado, na formação dos filhos e de filhos da fé. Então eu sei que você é uma dádiva do céu para a Igreja de Cristo e é um privilégio poder dizer que você me tem por amigo e eu agradeço muito por isso. Uma bênção ter você conosco. Então, muito obrigado. Deus continue te ungindo, agraciando, abençoando em todos os sentidos, com a Miriam, com a família, com as muito obrigado noras, pela os oportunidade. netos. Vamos ver se rola outras. Se Muito Deus obrigado. quiser. Se você puder terminar abençoando o pessoal com uma oração, temos ainda aí uns 2 minutos. Jesus querido, nós te agradecemos, Senhor, te agradeço primeiro pela amizade que eu tenho com o Davi, com a sua casa, com a sua família. Amém. Te agradeço, Senhor, porque isso que nós estamos fazendo aqui é o nosso bate-papo de amigos. Sim. Eu oro, Senhor, para que pessoas sejam tocadas por essas experiências que a gente compartilhou. Pessoas que estão ouvindo, participando, que estão vendo, Senhor, que sejam abençoadas, que sejam tocadas poderosamente, de uma forma muito especial, como o Senhor tem tocado a casa do Davi, como o Senhor tem tocado a minha casa. Amém. E abençoa, Senhor, converte, multiplica aqueles que estão preocupados com o teu reino, as gerações, Senhor. Eu falei aqui, deve ter pais e mães que vão ouvir isso aqui, deve ter filhos que vão ouvir o que nós compartilhamos aqui, as gerações também, Senhor, eu oro por elas, no nosso país, no teu reino, e te agradeço porque temos esta porta ainda aberta e muito obrigado, Senhor. Queremos que continue o domínio e a extensão do teu reino sobre esse país. Sim. De todas as formas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém e amém. Bem, amigos e irmãos, obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo encontro. Deus te abençoe. Fique na paz.